Professor Portes aqui, seja bem-vindo para mais uma aula. Essa semana em especial, que eu estou chamando de Semana dos Resultados, vai ser um pouco diferente. Porque uma coisa é você tentar ter resultado por conta própria, outra coisa é você aprender com quem está gerando resultados. Então, ao longo de toda essa semana, você vai ver uma coisa que eu costumo fazer com meus alunos da minha mentoria fechada, que é fazer calls e reuniões com eles. Dentro da minha mentoria fechada, além de você aprender tudo o que você precisa para poder viver de bolsa de valores, ganhar de R$1.000 a R$5.000 por dia, como os traders de elite fazem, e poder viver disso tudo e aprender tudo o que você precisa, eu também fico com os alunos conversando com eles para que realmente possa garantir que eles vão chegar nesses resultados. Então, ao longo dessa semana, você vai ver muito call via Zoom que eu vou estar fazendo com eles, e agora você vai assistir o primeiro episódio da Semana dos Resultados. E aqui a gente só tem trader de elite, só quem faz parte da mentoria trader de elite. Então, quem que quer ser o primeiro a soltar o verbo, começar a falar e começar a contar como que está indo as coisas, quais as estratégias que você está aplicando, como que você está vendo o mercado e como que você está envisionando daqui para frente a mudança que você está tendo nos seus resultados. Quem quer ser o primeiro a falar, levanta a mão aí. Vamos começar então de cima para baixo, que eu vou contigo, Washington. Washington primeirão, então. Faz tempo que a gente não se fala, né? Desde o podcast Trader de Elite. Como é que estão as coisas aí? Pô, aqui tá tudo tranquilo. Aqui eu tive que dar até uma segurada nos trades, porque o trabalho começou a pegar muito. E aí tiveram uma série de problemas e tudo mais para poder conseguir ter cabeça para poder fazer trade. Mas esse dia, eu voltei essa semana, eu acho. Esse dia eu fiz 40 pontos no mini dólar. E desde quando a gente conversou no podcast Trader de Elite, a gente estava falando bastante sobre a sua profissão anterior, né, que é muito focada em estatística, em dados, em análise de dados e realmente trazer essa, digamos, habilidade que você já tinha de antes do mercado para dentro do mercado. E como é que está indo os resultados desde do nosso podcast que a gente gravou? Então, eu continuei seguindo, tive mais uma série de dias, acho que eu tive um loss depois daquele dia do podcast, tive alguns, sei lá, 5, 6 mais de ganho, depois eu tive que parar, entendeu? Eu tava tendo basicamente ganhos quase sempre. Que maneiro, cara. Essa parte de ter uma outra profissão que às vezes a gente tem que conciliar é algo normal, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter alguma outra profissão, então é algo que realmente vai de cada um para conseguir conciliar. E o que eu diria, já que você já está numa fase que já está tendo consistência, já está tendo ganhos, é começar já a estudar a parte de fazer a migração para outro mercado. É porque existe um momento onde a gente já fica meio que satisfeito e meio que acostumado com o mercado que a gente já opera, e a gente tem que procurar mercados que pagam melhor e que você possa ficar, de repente, em horários que são incomuns, né? Por exemplo, madrugada, mercado norte-americano, madrugada de mercado Forex, Nasdaq e S&P 500, madrugada de segunda a sexta é surreal para que você consiga ter um ganho maior. E isso é uma coisa que se eu tivesse na sua posição agora, já tendo bastante estudo, já tendo essa mentalidade de ser o cara que vê os dados e procura sempre melhorar, assim, em cima de estatística, começaria aos poucos galgar para ir para o mercado norte-americano. O que você acha? Não, essa é a ideia. Então, realmente, a ideia é exatamente essa. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que antecipar, né? Eu tinha falado que a minha ideia era fazer isso, sei lá, no início do ano que vem, alguma coisa. Eu vou ser obrigado a antecipar isso, porque, realmente, durante o dia tá bem complicado. Sempre lembrando, né, que o Brasil é um mercado que ele é infinitamente menor o valor por ponto em comparação com o mercado americano. Então, se aqui você ganha 20 centavos no índice e R$10 no dólar, lá você vai partir de R$80 para cima. Então, se aqui você opera com 10 contratos, lá você vai começar operando com um contrato. Mas sempre mantém a cabeça sempre sendo humilde de começar pequenininho, que na verdade um lá é 10 aqui, então vai dar a mesma coisa no final das contas. Mas quando você tiver com 10 lá, aí o jogo começa a virar completamente. Bora, Edu, por favor. Fala aí, como é que você tá, cara? E aí, Portes, tudo bem? Boa noite. Tô bem, cara, graças a Deus. Essa semana foi bem legal, viu? Mas eu tô com o mesmo problema do Washington, de tempo por causa das aulas. Eu operei essa semana, eu acho que foi na terça, quarta e quinta. Aí quinta-feira foi o meu maior dia que eu tive lucros. Fiz 2.000 com a 2.020 e pouco na 3x3, logo na abertura. Show. 3 mil e pouco reais no 3x3 na abertura? O preço começou, acho que um pouco consolidado, se eu não me engano, aí depois ele rompeu a máxima do dia
e eu operei um rompimento e terminei lá em cima na resistência. Aí eu acho que eu tinha entrado com 14 contratos e deu bom, né? Não deu os 3.500 da outra vez, mas deu bom. E como é que você está fazendo o seu gerenciamento de escala de contratos? Você não começou com 14, né? Enquanto você começou e como é que você foi escalando até chegar nos 14? Lá no início, o meu problema era muito psicológico. Eu não tinha confiança, abria os trades e tinha bastante medo, logo depois já fechava ele. E eu fui me concentrando mais e principalmente tendo mais consistência com leitura de candles, estudei bastante os candles e price action, e principalmente quando eu entrei na mentoria, Portes, me deu uma confiança a mais. E aí eu fui escalando, eu comecei, no início era 1, 2, 3 contratos, só que bem rápido eu já senti um pouco de consistência, eu já senti um pouco mais de confiança, e eu consegui aumentar, não tendo grandes perdas assim. No início eu tinha umas patinadas legais lá, né? Mas depois eu consegui superar e eu fui escalando aos poucos. A cada semana, basicamente, eu aumentava uns 2, 3 contratos. Não sei se você vai me puxar a orelha por causa disso, mas deu certo. Uma coisa importante, Edu, e para todo mundo que está assistindo também, com relação a aumento de contratos, né? Que no mercado financeiro a gente fala aumento de mão. Bom, a pessoa que está começando do zero, a primeira coisa que faz é começar operando com um contrato. Tá? Um contrato. Começar a sentir as coisas, começar a ver como que está indo, se experimentar, testar a plataforma. É tipo você está treinando, tá? Mas, claro, que sempre com responsabilidade, porque afinal de contas, você está operando com um contrato, ainda assim é grana, e você tem que ser sempre responsável com o seu dinheiro. Como que você faz para sair de um contrato e ir para 2 contratos, para 3 contratos, 4 contratos e assim por diante? Dentro lá da mentoria Trade Elite tem a regra dos 3 dias, né? De você fazer 3 dias de resultado, você aumentar um pouquinho o número de pontos e assim por diante. Só que existe uma coisa que, na minha opinião, é a coisa mais, como posso dizer, mais fácil de você sentir que está na hora de você aumentar o contrato, que é o seguinte. Inclusive, eu tinha estava conversando esses dias com o Jonathan. Vocês devem ter assistido o podcast Trader Elite com ele, que é o piloto de avião, que ganhou 25 mil reais no mês, etc. E está sempre escalando os ganhos. Então, o John, quando eu estava falando com ele sobre esse aumento de contratos, eu falei uma coisa muito específica para ele, que era o seguinte, cara, o momento de você aumentar o número de contratos, existem as regras, por exemplo, as técnicas como dos 3 dias ou o número de 3 gains, você aumenta o número de pontos e assim por diante, mas a melhor é você sentir que você já está meio cansado, meio enjoado de tanto ter aquele mesmo tipo de resultado. Então, quando o John também estava passando por um momento de dificuldade, eu falei para ele assim, cara, volta para a estaca zero, volta a operar pequeno. Quando você ficar literalmente cansado de ganhar tipo 100 reais por dia, 200 reais por dia, 300 reais por dia, esse é o momento de você começar a escalar. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, a pessoa tira um dia de gain ou bate, sei lá, um valor muito alto que fica, meu Deus, ganhei bastante, estou arrasando no mercado. Só que não tem aquela base, aquele fundamento e principalmente estrutura para aguentar você fazer uns trades de mão maior. Operando com um contrato, eu tinha que fazer uma super conta para saber quanto que eu ia ganhar com base na relação de pontos, né? Exemplo, se eu vou fazer um trade com um contrato, eu vou ganhar 100 pontos, 50 pontos, 30 pontos, tinha que fazer a matemática. Com 5 contratos, o resultado que você tem já é o número de pontos. Então, se eu ganhei 100 pontos, 100 reais. 200 pontos, 200 reais. Na minha opinião, é mais fácil essa matemática. Mas ainda assim, é importante você galgar daqui para lá. E você que está, Eduardo, já operando com 14 contratos, para você passar para o próximo nível, que é tipo 20 para cima, cara, fica nesse 14 até o momento de você ficar, porra, preciso passar de nível. E é nesse momento que você tem que mudar. Não com relação a sua sequência vencedora de 1 ou 2 semanas, mas na hora que você pensar, puta, já tá na hora, é a hora que você tem que fazer o pulo. Beleza? Isso serve para todo mundo, não apenas pro Edu. Olha só, você acabou de assistir, então, a primeira aula da Semana dos Resultados. Fico muito feliz quando eu vejo meus alunos terem resultados assim.
são inúmeros outros alunos que também daqui a pouco vão estar fazendo reuniões comigo, mostrando o que eles estão fazendo para ter resultados. E se você ainda não é meu aluno, eu espero logo te ver aqui também no telão e estar compartilhando com a gente os resultados que você está tendo. Lembrando, do dia 12 até o dia 19 de outubro vai acontecer a imersão Trader de Elite, que vai ser um evento online e gratuito e provavelmente vai ser o maior evento do mercado financeiro. Para você participar gratuitamente, é só você clicar no link aqui de baixo. Clica aí e se inscreve.